Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula nós iremos conhecer um utilitário bem importante. Eu acabei descobrindo por acaso, mas as funcionalidades que ele proporciona vai servir bastante para o nosso conhecimento aqui com o Termux. Por padrão, a ferramenta que nós costumamos utilizar para ler o conteúdo de um arquivo aqui no terminal é o cat. Esse é o mais comum. Se eu quiser, por exemplo, ver aqui uma ajuda do cat, vamos chamar aqui cat --help. Aqui você vai perceber que tem algumas instruções e parâmetros que nós podemos utilizar. Até aí tudo bem, nós podemos explorar com mais calma cada um desses parâmetros. Então vamos fazer aqui um teste simples. Dá um clear. Vamos ler o conteúdo de um arquivo que eu tenho aqui, season, na pasta batch, e aqui eu tenho um arquivo file. Eu vou dar um enter e está aí. Esse é o conteúdo do arquivo. Se eu quiser, por exemplo, ler o conteúdo de um arquivo que seria um script, então o que eu faço? Eu venho, aqui vamos chamar o arquivo Rust, aqui vamos chamar o arquivo da aula 1, e aqui tem esse arquivo main. Dando enter, aqui deu erro porque eu coloquei errado aqui o começo. Cat, dando enter, está aí. Esse é o conteúdo do arquivo. Porém, você nota que não tem destaque de sintaxe, não fica organizado. Na verdade, ele imprime aqui o texto cru, certo? Então, para que a gente consiga ter uma melhor experiência, nós vamos utilizar o comando batch. Esse comando ele é um fork, um clone do comando cat, porém ele tem bastante melhorias em relação ao seu anterior. Então, se você não tiver ele, o que você precisa fazer? Dá um batch --version e verifica se você tem ele instalado. Ok, no meu caso eu tenho. Se você não tiver, você vai dar um pkg install e você simplesmente vai passar o batch. Só isso, tá? Você vai dar um enter e ele vai fazer o processo de instalação. Aqui, na verdade, eu já tenho, tá? Então não precisa eu instalar. Então, agora o que a gente vai fazer? Vamos ler um conteúdo, ou o mesmo conteúdo que nós lemos lá do arquivo season, na pasta batch, o arquivo file. Eu vou diminuir aqui. Quando der um enter, você vai notar que a apresentação mudou. Nesse caso, ele cria um cabeçalho, coloca do lado esquerdo os números das linhas, coloca uma formatação mais legível. Isso é muito importante para nós que trabalhamos principalmente pela linha de comando. Mas ele não se limita a isso. Por exemplo, aqui eu vou dar um clear. Vamos fazer o mesmo comando aqui na pasta season, no arquivo Rust da aula 1, no arquivo main. Quando der um enter, veja o que vai acontecer. Olha que bacana. Ele tem suporte de destaque de sintaxe para várias linguagens e veja o melhor dessa ferramenta. É óbvio que a gente não precisa explorar tudo, mas se você vier aqui e chamar o comando batch --help, olha que bacana. Olha a quantidade de opções que nós temos, certo? Então tem muita coisa que dá para a gente explorar. Por exemplo, aqui, ó, se você quiser saber quais linguagens tem suporte, você vai vir aqui, ó, e você vai chamar o comando -l, dando um enter. Na verdade aqui, deixa eu verificar. Na verdade é isso aqui, ó. --list batch, e aqui vamos dar um paste, enter, e aí está as linguagens que têm suporte em relação a essa ferramenta. Então é um comando bem interessante que dá para a gente poder utilizar ele aqui como padrão para leitura de arquivos aqui na linha de comando. Tudo bem? Ó? Tem bastante linguagens. Para sair aqui, ESC, q, ele sai. Tudo bem? Então nessa aula nós vimos como instalar e como utilizar de forma básica o comando batch. Basicamente o que nós vamos fazer é passar o batch e passar o arquivo, tá? Se precisar de uma outra configuração, aqui também dá para fazer a verificação de diffs em repositórios Git, para ver qual que foi a diferença de um arquivo para outro. Mas isso aí nós vemos depois, tudo bem? Então é isso, pessoal. Nessa aula nós aprendemos mais uma ferramenta que será de extrema importância para a usabilidade e facilidade de manutenção e manipulação de arquivos aqui pela linha de comando, ok? Então é isso. Muito obrigado, fica com Deus, até a próxima. Fui!